Pode parecer uma besteira, mas isso é muito, mas muito mais sério do que você pensa. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O principal veículo de comunicação do Partido Comunista Chinês publicou, no final de agosto, um texto em que alerta os chineses para mudanças iminentes. O texto tem o título "Todos podem sentir que uma mudança profunda está em andamento". Vendo assim, pode até parecer que é uma coluna, um texto de opinião de um colunista ou jornalista. Mas não é assim que as coisas funcionam lá. Esse tipo de artigo, colocado como destaque na principal mídia do Partido Comunista Chinês, que lembra, é muito além do site, foi impresso em milhões de edições e distribuídos pelo país todo. É muito mais do que uma opinião, isso é um posicionamento formal do Partido Comunista Chinês. Eles estão avisando claramente com todas as letras, já no título: uma mudança profunda está em andamento. O artigo começa de forma inocente, criticando pessoas famosas chinesas. Wu Yifan, o cantor sino-canadense que fazia parte de uma boy band estilo sul-coreana e está preso por suspeita de estupro. Hu Zun, que também foi um cantor que é acusado de trair sua ex-mulher várias vezes. Zhang Zehan, um cantor que visitou um templo no Japão, um ato considerado insensível por eles. O Japão e a China, vocês sabem, foram inimigos cruéis em guerras e ainda tem uma grande inimizade hoje. A China acusa os japoneses de várias atrocidades e crimes de guerra. Isso também foi o problema de Zhao Wei, uma atriz famosa lá que foi removida por ordem do governo da internet. Sim, todo e qualquer filme em que ela tenha participado, todo e qualquer seriado, qualquer menção ao nome dela, foi removido da internet. Olha que coisa mais stalinista. Porque descobriu-se agora que ela posou 20 anos atrás com um biquíni com a bandeira do Japão. Eles também apontam problemas de evasão fiscal, como Zheng Xuang, que é acusada de ter feito manobras para pagar menos impostos. Segundo eles, esse aumento de escândalos pode acabar comprometendo a população jovem chinesa, que deve se orientar pelo valor do trabalho. Ações energéticas são necessárias para evitar a má influência e a corrupção da juventude. Daí a necessidade de reformar o entretenimento chinês, evitar garotos afeminados e outras coisas que são um ataque ocidental às tradições chinesas e ao valoroso povo trabalhador da China. Isso pode parecer uma besteira moralista, mas não se limitou a uma besteira moralista da última vez que isso aconteceu na história chinesa. A Revolução Cultural de Mao Zedong matou centenas de milhões de chineses em execuções sumárias, prisões e linchamentos. A Revolução Cultural iniciada por Mao em 1966 visava incutir nos jovens os valores do trabalho e do socialismo. Anos antes, em 1958, Mao havia iniciado o grande passo para frente, a proposta de fazer a economia chinesa crescer por planejamento central, aquele ideal stalinista que não funcionou na União Soviética, nem tampouco na China. Com o fracasso do plano do grande passo para frente e a fome que isso gerou acabou matando outras centenas de milhões de chineses, oposições a Mao Zedong começaram a surgir no Partido Comunista Chinês. Então Mao lançou a sua revolução cultural para que os jovens aprendessem nas escolas os valores do socialismo e do trabalho. De fato, Mao encorajava jovens a descobrir e matar burgueses infiltrados no governo, nas empresas e na sociedade como um todo. Como identificar um burguês escondido? Lógico, qualquer um que fosse contra Mao Zedong era um burguês. Execuções sumárias aconteceram em todo o país. Usando a ideia de que a juventude está perdida, ela precisa ser educada, aprender os valores corretos, a máquina socialista criou uma terrível força destrutiva que durou até a morte de Mao. Agora, novamente, o governo chinês se vê ameaçado e quer fazer uma reforma cultural. Ah, mas não tem nada de socialismo até aqui, não é mesmo? De fato, no início do artigo só falam sobre os problemas da cultura, mas logo em seguida ele começa a falar dos problemas do capital. Fala da recusa da listagem do Ant Group de Jack Ma devido a investigações antimonopólio e de outras ações erradas de empresários na China que estão sendo corrigidas pelo governo. Olha esse parágrafo, abre aspas. A série de ações de retificação do governo está nos dizendo que a China está passando por grandes mudanças, desde os campos econômico, financeiro, cultural e até político. Uma revolução profunda. Esse é um retorno do capital para as pessoas.
Essa é uma transformação de uma sociedade baseada no capital para uma sociedade centrada nas pessoas. Portanto, esta é uma mudança política e as pessoas estão se tornando a parte principal dessa mudança novamente. E todos aqueles que bloquearem essa mudança centrada nas pessoas serão descartados. Essa mudança profunda é também um retorno à intenção original do Partido Comunista Chinês. Um retorno à sociedade centrada nas pessoas, um retorno à essência do socialismo. Fecha aspas. Eles não deixam dúvidas, é uma nova revolução cultural. E quem não gostar disso será descartado. Proibir boy bands e prender empresários foi apenas a forma deles apelarem para o moralismo das pessoas a ponto de aceitar novamente uma sociedade comunista fechada. Dá para entender agora muito da preocupação do George Soros, que falamos em 2 artigos recentes. Ele certamente já está ciente desse movimento que, em última análise, vai acabar com o governo encampando qualquer empresa estrangeira que esteja na China. Não será mais uma sociedade centrada no capital, vai ser centrada no povo, o que, na língua dos comunistas, significa centrada no governo. Mas nada indica até aqui que o governo iria romper com investidores estrangeiros, não é? A China estava mal das pernas anos atrás, quando abriu a sua economia para o capitalismo, quando aceitou investimentos privados, e isso fez a economia chinesa crescer muito. Por que o governo fecharia a porta para isso? Bem, o motivo claro todos nós sabemos. As empresas chinesas, muitas delas, não estão indo bem. Como lembrou George Soros, a Evergrande está altamente endividada e há risco de não honrar o débito muito em breve. O governo chinês sabe que o crédito externo vai acabar de qualquer forma com o crash da Evergrande. Melhor acabar nos seus termos, com a transferência dessas empresas e do capital estrangeiro investido em iniciativas centradas no povo, ou seja, no governo. Se você tem alguma dúvida que está em curso uma forte ruptura externa da China, veja os parágrafos finais. Abre aspas. A China enfrenta atualmente um ambiente internacional cada vez mais severo e complexo. Os Estados Unidos estão implementando ameaças militares cada vez mais severas, bloqueios econômicos e tecnológicos, ataques financeiros, cerco político e diplomático contra a China e estão lançando guerra biológica, guerra cibernética e guerra de opinião pública contra a China. Fecha aspas. A parte da guerra biológica, se você não entendeu, é que a China culpa os Estados Unidos pelo vírus SARS-CoV-2. Segundo a imprensa chinesa, o vírus foi fabricado em Fort Detrick, em Maryland, e enviado para a China e solto lá. Sim, eles levam a sério isso. Mas a loucura não para aqui. Abre aspas. As guerras e contendas espaciais buscam cada vez mais uma revolução colorida contra a China, por meio da quinta coluna dentro da China. Fecha aspas. Ou seja, eles temem uma revolução colorida, como aquela que derrubou várias ditaduras no Oriente Médio. E quinta coluna, para quem não sabe, é o nome que se dá a uma operação de infiltração. Quando uma organização quer derrubar a outra, seja um país derrubar o outro, seja uma grande empresa derrubar outra, ele vai introduzindo pessoas dentro daquela organização de forma velada. No momento certo, essa quinta coluna age para desestabilizar o inimigo. Lógico, qualquer opositor político de Xi Jinping nesse momento é um quinta coluna. Todos os elementos da Revolução Cultural original estão aqui. Xi Jinping quer mesmo se tornar Mao Zedong. Mas há esperança para a liberdade. Repare o texto que continua. Abre aspas. Neste momento, se tivermos que confiar nesses grandes capitalistas como nossa principal força anti-imperialista e anti-hegemonia, e ainda continuarmos cedendo à infiltração americana, com nossos jovens perdendo a sua virilidade e masculinidade, então nós não precisaremos de um inimigo para lutar, porque cairemos sozinhos, assim como a União Soviética caiu, deixando o país entrar em colapso e a riqueza ser roubada. Fecha aspas. Isso é sim uma esperança para a liberdade, porque eles acham que o problema econômico e a insatisfação geral da população chinesa tem a ver com jovens não viris e não másculos. Quando o problema, na verdade, é a falta de liberdade. Ao contrário do que eles imaginam, eles estão tomando as ações exatas que vão assegurar a sua destruição em mais alguns anos. A força da economia capitalista pode garantir ainda vários anos para a China, mesmo que aconteça essa nova revolução cultural. Mas, inevitavelmente, o problema do cálculo econômico vai acontecer. E nessa situação se tornará inevitável a queda da China, tal qual a União Soviética. Não tem nada a ver com homens pouco másculos
machiavélicos ou viris. O problema é a economia. O texto conclui com, abre aspas, cada um de nós pode sentir que uma profunda mudança social começou. Não apenas no capital, não apenas no entretenimento, ela deve destruir os mortos, mas também consertar as feridas, limpar a casa, refrescar o ar e tornar nossa sociedade mais saudável. Deixe que a sociedade se sinta física e mentalmente feliz. Fecha aspas. Triste achar que alguém pode dirigir toda uma sociedade com planejamento centralizado. Triste sina de mais um povo esmagado e destruído pelo comunismo. Mas talvez essa seja a única saída mesmo. A China abraçar de vez o comunismo, fechar a economia para proteger seus dirigentes ineptos e, com isso, encontrar o fim inevitável de todo regime desse tipo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!